Policial negro condenado implora para ver seu K9 uma última vez. O que se segue choca a todos. O frio cortante da sala do tribunal parecia infiltrar-se sob os casacos dos advogados, juízes e espectadores, mas era a atmosfera carregada de tensão que dominava, um peso intangível que parecia infiltrar-se nos ossos. As luzes neon penduradas no teto emitiam uma luz forte, sem calor, que fazia brilhar as superfícies metálicas dos móveis, encostos e maçanetas. O silêncio era opressivo, cada ruído amplificado neste espaço abafado, onde a justiça parecia distorcer-se sob a pressão da sala. Os rostos dos espectadores, impassíveis ou curiosos, voltavam-se regularmente para o camarote dos acusados, onde estava um homem que todos conheciam. Um homem que já foi um modelo, um exemplo de dedicação e habilidade em sua profissão. Hoje, ele estava ali, com as mãos algemadas, o olhar orgulhoso, mas quebrado, uma sombra de amargura escurecendo suas feições. A sombra de uma injustiça colossal pairava sobre o sargento Elijah King. Ele podia sentir os olhares dos outros sobre ele, esse peso no ar, essa sensação de que já estava sendo julgado antes mesmo de dizer uma palavra. Já foi um dos policiais mais respeitados de sua unidade. Aqueles que o conheceram sabiam que ele era um homem de honra, um homem para quem a lei e a ética eram princípios intangíveis. No entanto, hoje ele estava nesta caixa, indefeso, vítima de uma acusação que parecia absurda para quem o conhecia. Corrupção, manipulação de provas e abuso de poder. Estas palavras, lançadas ao ar como projéteis, pareciam-lhe tão estranhas. Mas por dentro, Elias sabia que esta acusação era apenas uma fachada, um pretexto. O julgamento não foi apenas sobre justiça. Não, era uma questão de poder, de simbolismo. Um homem como ele, respeitado e aceito nas fileiras dos protetores da lei, não poderia cair de joelhos sem enviar uma mensagem. E ele, Elijah King, era o bode expiatório. O exemplo a ser dado para apaziguar a raiva daqueles que procuravam questionar a autoridade. No silêncio opressivo, seus pensamentos dispararam. Elias não era um homem perfeito. Ninguém estava. Nem sempre tomou as decisões certas, nem sempre seguiu as regras e protocolos à risca. Mas ele sabia, no fundo, que a sua integridade, aquele pequeno brilho que cultivara ao longo da sua carreira, era a única coisa que nunca traíra. Exceto por um momento em que a tentação tocou, uma oportunidade que ele deveria ter ignorado, mas permitido que levasse para a escuridão. Ele sabia que a sua posição o tinha exposto aos inimigos invisíveis da polícia, estes juízes invisíveis do sistema que já não viam os homens como seres de carne e alma, mas como instrumentos, ferramentas a serem manipuladas. E estes homens, nos escalões superiores do poder, tomaram a sua decisão muito antes de os testemunhos serem dados. O resultado do julgamento já foi escrito. No centro desta noite escura em que a sua vida se tornou, havia, no entanto, um raio de esperança, um fragmento de humanidade que resistia neste mundo desumanizado. Max, seu cachorro, seu amigo, seu fiel companheiro. Eles se conheceram num abrigo de animais, um encontro acidental, mas decisivo. Na época, Max era apenas um cachorrinho abandonado e Elijah era um homem em busca de redenção após um período de dúvidas. Juntos, eles criaram um vínculo inquebrável. Max não era apenas um cão policial. Ele não era apenas uma ferramenta de trabalho ou um protetor. Max era a alma de Elijah em campo. Um reflexo de sua própria lealdade e dedicação. Juntos, desmantelaram redes criminosas, salvaram vidas, enfrentaram situações impossíveis e apoiaram-se mutuamente nos piores momentos. Max viu Elijah em seus momentos de fraqueza, assim como Elijah viu Max em seus momentos de incerteza, e ainda assim nenhum deles jamais traiu o outro. Max tornou-se sua âncora neste mundo de caos, seu farol na tempestade. Mas tudo mudou naquele dia. Há um ano, uma série de queixas anônimas foram apresentadas contra Elijah. Acusações de corrupção, adulteração de provas e conluiu com criminosos locais. Era a chuva negra de uma tempestade que ele não esperava. As alegações eram graves, até terríveis, mas as provas permaneciam pouco claras e inconsistentes. Testemunhas afirmam ter visto irregularidades nas investigações, suspeitas de contactos não declarados com suspeitos, mas nada de concreto, nada de tangível. Muitos na sua equipa, e mesmo na sua família, pensavam que estas acusações eram invenções, mentiras habilmente construídas para destruir um homem que era considerado demasiado influente, demasiado respeitado. Mas a pressão da opinião pública,
alimentada pelos meios de comunicação social e por forças externas, era intransponível. A hierarquia policial, com medo de perder a imagem e cair no escândalo, não hesitou em sacrificar Elias na tentativa de acalmar as coisas. Seguiu-se um rápido julgamento, uma farsa jurídica em que as testemunhas pareciam ter sido escolhidas pela sua capacidade de nutrir a ideia de que o sistema tinha falhado. O julgamento não foi sobre a verdade, mas sobre preconceito e manipulação. E apesar dos seus protestos de inocência, apesar dos seus esforços desesperados para defender a sua honra, a condenação tornou-se uma formalidade. Ele havia sido sacrificado. Descartados como um peão num tabuleiro de xadrez onde as regras da justiça já não valiam nada. Este julgamento, este veredicto, nada mais foi do que uma mensagem para as multidões. Um homem caiu e, com ele, a ilusão de um sistema perfeito foi reforçada. Elijah King foi vítima de um sistema que se tornou cego para a verdade, mas naquele momento, a sua própria verdade já não importava. O que importava era que ele era o homem que encarnaria a derrota do sistema, o sacrifício necessário para restaurar a ordem aparente. Os últimos meses de sua vida foram uma série de solidão e desgosto. Cada dia parecia desvanecer-se numa sucessão longa e interminável de horas vazias, onde as paredes da cela se apertavam lentamente à sua volta, como um torno invisível. O frio, que não vinha apenas da falta de calor, mas da ausência de qualquer forma de conexão humana, penetrou em seus ossos, penetrou em sua pele e o afogou na solidão gelada. O mundo exterior continuava a girar, a julgar, a falar dele, da sua queda, mas dentro da sua prisão, Elias era invisível. Seus antigos camaradas, aqueles que o respeitavam e admiravam, viraram-lhe as costas. Mesmo aqueles que lhe confiaram a vida, que o viram arriscar a pele para salvá-los, condenaram-no à distância, preferindo confiar na pressão do sistema do que na verdade escondida por trás das acusações. Sozinho em sua cela, não tinha mais ninguém em quem confiar. A dor da injustiça que o atingiu era insuportável, mas não foi isso que o impediu de dormir. Não, era este pensamento que o assombrava, que o atormentava noite e dia. O que aconteceria com Max? Max. O nome ressoou em sua mente como uma melodia agridoce. O cachorro, único ser vivo que, nessa espiral de traições e mentiras, permaneceu ao seu lado. O vínculo deles estava além da amizade, da simples camaradagem. Max tinha sido seu apoio inabalável, o seu parceiro no terreno, mas também a sua âncora no mundo cada vez mais caótico. Elijah sabia que Max, assim como ele, não merecia passar por essa provação. A unidade K9 tinha uma regra implacável. Cada cão tinha que ser transferido para outro oficial assim que seu treinador enfrentasse suspensão, demissão ou rebaixamento. Elijah sempre soube disso, mas agora esta regra assumiu uma dimensão muito mais trágica. Max seria removido de sua vida, de seu mundo, sem que ele, Elijah, pudesse fazer algo a respeito. Este cão, este ser leal, treinado, fiel, que superou centenas de desafios ao seu lado, teria que abandonar o homem que protegeu durante tantos anos. Elijah sabia que Max tinha toda a vida pela frente. Uma vida que seria arruinada se outra pessoa, alguém desconhecido, se tornasse seu mestre. Ele não podia aceitar esse pensamento. Isso o quebrou mais do que qualquer coisa. O cão merecia mais do que esta mudança arbitrária, esta mudança que o distanciaria da alma com quem tinha partilhado anos de serviço, anos de confiança mútua. Mas no vazio da sua cela, onde já não tinha qualquer poder, Elias sentiu-se impotente. Na véspera do julgamento, enquanto a ansiedade do dia seguinte o atormentava, um inesperado lampejo de esperança passou pela sua cabeça. Um advogado de defesa, um jovem cheio de boa vontade mas envolvido no tumulto deste caso complexo, veio visitá-lo. Falou-lhe de uma rara possibilidade, de uma pequena esperança, de uma pequena mas tangível janela na escuridão que o rodeava. A possibilidade de pedir para ver Max uma última vez antes da sua transferência oficial. Quase parecia bom demais para ser verdade. Mas Elijah sabia que, embora as chances fossem mínimas, ele precisava aproveitar a oportunidade. Ele não poderia deixar passar a oportunidade de se despedir de seu companheiro. Talvez isso não mudasse o veredicto iminente, talvez não houvesse nada que ele pudesse fazer para reverter o curso dos acontecimentos, mas uma coisa era certa: ele precisava ver Max uma última vez, mostrando-lhe que nunca o abandonou, mesmo que o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Mesmo que sua vida estivesse se desintegrando, ele não conseguia aceitar que Max ficasse na sombra da traição, no esquecimento.
No dia do veredicto, o tribunal estava lotado, um mar de gente aguardando o desfecho de um caso que tanto fascinou quanto assustou. Elijah, vestido com seu macacão de prisão, manteve-se ereto apesar das dores nas articulações, apesar do esgotamento mental e físico que o dominou. Ele havia perdido muitas coisas, havia perdido sua honra, sua dignidade, seu futuro, mas se recusou a perder esta última chance de encerrar um capítulo em sua vida. Seus pensamentos eram confusos, suas emoções caóticas, mas no fundo de seu coração, apenas uma coisa importava: Max. Testemunhas marcharam, acusadores falaram, mas nada parecia capaz de reverter a tendência. As evidências, embora vagas, foram suficientes para condenar um homem à deriva. A imparcialidade parecia ter abandonado a sala. Cada palavra, cada acusação parecia empurrar Elias ainda mais para um buraco sem fundo. Mas enquanto o juiz se preparava para julgar, uma respiração frágil passou pelo ar. Lentamente, com passos medidos, Elijah levantou-se. Sua figura frágil em seu uniforme de prisão contrastava com a força que ele tentava infundir nele, uma força que ele não tinha mais, mas que ele sabia que deveria demonstrar para este pedido final. Meritíssimo, ele começou, sua voz primeiro quebrando de emoção, depois gradualmente recuperando uma certa firmeza. Não estou pedindo misericórdia para mim mesmo. Sei que cometi erros. E não estou tentando escapar da justiça. Mas, por favor, deixe-me ver Max uma última vez antes que ele seja levado para outro lugar. Isso é tudo o que peço a você. Os murmúrios espalharam-se instantaneamente pela sala, como um sopro de incerteza, emoção e surpresa. Alguns estavam céticos, oprimidos pelo peso da situação. Outros, mais sensíveis ao pedido sincero de um homem quebrantado, sentiram-se tocados por este humilde pedido. O juiz, um homem geralmente inflexível, não respondeu imediatamente. O seu olhar fixou-se em Elias, nesta alma que, na sombra da sua queda, tentava agarrar-se ao que ainda lhe era mais precioso. Ele sabia que esse pedido era incomum, carregado de emoção, mas também entendia, no fundo de sua mente, que representava mais do que apenas a vontade de um homem quebrado. Era o último desejo de um homem que queria consertar o que pudesse. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, o juiz assentiu lentamente. Muito bem, Sargento King, disse ele com uma voz profunda e solene. Você terá a oportunidade de ver seu cachorro novamente, mas apenas sob condições estritas. Você não tem permissão para sair desta sala, mas marcaremos um horário fora da audiência para que você o veja. As portas do tribunal se abriram com um rangido metálico que soou como um aviso. Um membro da unidade K9 entrou, com Max ao seu lado. O cachorro pareceu hesitar a princípio, por um momento suspenso enquanto seus olhos examinavam a sala, procurando seu dono entre os rostos que o observavam com uma curiosidade silenciosa. Ele não reconheceu imediatamente Elijah em seu traje de prisão. Os olhares dos outros ocupantes da sala lhe pareciam mais distantes, mais estranhos. Mas então, como se algum instinto profundo lhe dissesse para fazer uma escolha, ele virou a cabeça, olhou uma última vez e fixou os olhos em Elijah. A cena pareceu desacelerar quando, com uma súbita explosão de impulso, Max começou a correr em direção ao seu mestre, com o coração disparado. Ele saltou com uma velocidade surpreendente, balançando a cauda furiosamente, como se quisesse dissipar qualquer confusão. Ele não parou até chegar aos pés de Elijah, erguendo-se ansiosamente sobre as patas traseiras. O cachorro, numa explosão de alegria misturada com confusão, esfregou-se em seu dono, com o rosto radiante de felicidade, apesar da estranheza da situação. Elijah, pego de surpresa pela intensidade do momento, caiu lentamente de joelhos. Lágrimas quentes começaram a rolar por seu rosto enquanto ele acariciava suavemente a cabeça de Max, seu fiel companheiro, seu último elo com um mundo que agora parecia distante. Sua voz, embargada de emoção, transformou-se em um sussurro quase inaudível. Eu falhei com você, irmão mais velho. Mas nunca te abandonei. Max, como se fosse responder, deu um latido suave, quase interrogativo. Ele inclinou a cabeça, examinando Elijah com uma intensidade rara, como se o cachorro estivesse pedindo perdão por seu comportamento instintivo. A conexão deles foi além das palavras. Estavam ligados por algo mais antigo, mais instintivo, uma cumplicidade tecida ao longo dos anos passados juntos no terreno, em missões onde a confiança era a única coisa que importava. O silêncio na sala era pesado, profundo, quase sagrado.
As testemunhas, o procurador, os advogados e até o juiz ficaram paralisados, absorvidos por esta cena que desafiava tudo o que pensavam saber sobre as relações humanas e animais. Os murmúrios da sala foram silenciados pela força desta ligação, e foi como se o próprio tempo hesitasse, respeitando este momento de intimidade brutal e crua. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu todos os presentes. Com um estalo brusco, Max de repente se virou para o outro membro da unidade K9, como se o estivesse ameaçando, como se uma ordem tácita, mas muito clara, emanasse de seu olhar. O cachorro latiu uma vez, alto e claro, e o homem, sem questionar, deu um passo para trás, obedecendo imediatamente. Então Max, determinado, posicionou-se firmemente na frente de Elijah, recusando-se a mover-se um centímetro. Ele sentou-se com dignidade e apoiou a cabeça pesada no colo de Elijah, os olhos brilhando com uma confiança inabalável. Lá estava ele, o protetor, recusando-se a deixar seu mestre sozinho neste mundo hostil. As reações na sala foram imediatas. A tensão palpável e anteriormente silenciosa explodiu numa mistura de descrença e admiração. O juiz, um homem geralmente inflexível, levantou-se abruptamente, com os olhos arregalados, enquanto o advogado de defesa e o promotor trocavam olhares surpresos. Max não era mais apenas um cão trabalhador. Ele era muito mais do que isso. Ele havia entendido algo que outros, mesmo os humanos presentes, não conseguiam compreender. Elias, apesar de sua queda e de seus erros, permaneceu seu mestre. Ele escolheu ficar ao lado dela. As circunstâncias não importavam, o resultado do julgamento não importava. O vínculo deles, de lealdade e fidelidade, era inabalável. O juiz, visivelmente emocionado, voltou-se para os advogados. Ele sabia que essa cena seria um ponto de viragem. O que ele havia percebido como um simples pedido emocional era agora muito mais do que um favor concedido. Foi um testemunho vivo da lealdade, um princípio fundamental da existência humana e animal. Ele gesticulou, pedindo uma pausa, e a sala esvaziou lentamente, deixando Elijah e Max sozinhos, em seu mundo silencioso, profundamente solidários. À medida que o momento íntimo se arrastava, o namoro foi retomado. Elijah, aos prantos, ficou ali com as mãos no pelo de Max, agarrando o cachorro como se temesse perdê-lo a qualquer momento. Então, depois do que pareceu uma eternidade, o juiz proferiu a sua decisão. A sentença foi revista. Parou por um momento, assumindo uma expressão mais séria. Será realizada uma nova investigação sobre as provas que levaram à suspensão do arguido. Murmúrios percorreram a sala, mas ninguém falou sobre a decisão final. Todos estavam concentrados naquela cena em que Max, o cachorro, com sua lealdade silenciosa, virava o jogo. O homem havia perdido muito, mas ainda tinha seu companheiro. E esse companheiro era mais que seu cachorro. Ele era a personificação da fidelidade e da redenção. Max permaneceu ao lado de Elijah, como um baluarte silencioso num mundo de caos. Ele não era mais apenas um cão policial. Ele era a personificação do amor puro e inalterável, num mundo onde até os mais nobres valores humanos pareciam enfraquecer.